Essa é de longe a ferramenta mais poderosa para você ter uma comunicação inesquecível e vender muito mais do que você vende hoje, apenas conversando com o cérebro inconsciente do seu lead, do seu cliente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está aqui no meu canal, no meu podcast, no meu alguma coisa que ainda não tem nome, mas tem o quê? Tem um tema muito claro, porque aqui nós conectamos comunicação, vendas e obviamente, comportamento inconsciente para que você tenha mais resultados aqui, para que seja lembrada na sua comunicação e passe a vender ainda mais, ok? Meu nome é Carol Félix e eu só entendi tudo isso depois de apresentar 937 programas ao vivo para a TV, nos quais ali eu devo ter feito mais de 1000 merchans e 13 anos estudando comunicação, comportamento inconsciente. Eu chego a uma conclusão muito clara e eu tenho trazido isso aqui através do meu conteúdo. Então, se você é novo aqui, se você está chegando agora, se inscreva no canal, ativa esse sininho, pelo amor de Deus, compartilha, né, minha querida? Compartilha esse negócio. O que que tem a ver? O que que tem a ver você compartilhar? Né? Minha avó falava, o que que tem a ver? Né, eu acho que ela queria dizer assim, e daí, né? Que problema tem você compartilhar esse vídeo com alguém, com um empreendedor, com um infoprodutor que tá tentando fazer seus lançamentos ali, ó, suando, meu filho, ralando na boquinha da garrafa, tá? Ralando na boquinha dos gatilhos mentais para chegar do outro lado lá com uma venda bem realizada. Inclusive, no último vídeo, eu te apresentei por que os gatilhos mentais não funcionam mais como antes e qual é a forma correta de você identificar os 5 padrões emocionais inconscientes para que esses gatilhos sejam mais íntimos, para que eles, a palavra não é íntimo, personalizados. Você não pode usar a mesma comunicação e a mesma estrutura de gatilhos para todos os padrões emocionais. E eu vou te explicar por quê e como aplicar isso no seu dia a dia, ok? Vamos lá, então, que você vai entender como é que você vai mapear cada um deles e aplicar tudo isso, a sua comunicação, para você ter mais resultado. Uma coisa muito importante aqui, que eu preciso retomar. Primeiro, quantas vezes você saiu de casa com o objetivo de ir ao shopping, tomar apenas uma casquinha com as amigas? Não, eu vou lá no McDonald's, eu tenho aqui meu dinheirinho no bolso, né? Vou fazer aqui meu Pix tranquilo, não vou nem levar cartão, vou levar só o celular. E vou comprar uma casquinha, nós vamos dar uma volta feliz e sorridente. De repente, você passa em frente daquela loja e do nada ela te fisga. Mas ela te fisga, parece até que ela te dá um soco né? Um soco no meio da sua cara, você cai na loja. Quando você saiu, rodopiou de volta pra fora, parece que um vendedor te empurrou e você saiu com a sacola na mão. O momento entre você estar na frente da loja e com a sacola na mão, existe o quê? Uma amnésia. Você nem sabe por que que você fez isso. Você fala, eu não acredito. Olha, era só uma casquinha. E virou o quê? Virou mais uma continha no cartão de crédito. Já passou por isso? Ou foi só eu? Só eu já comprei assim, né? Que aí depois você tem que fazer o quê com essas blusinhas tudo? Colocar lá no porta-malas do carro, deixar passar um tempo, até você poder ir introduzindo na sua rotina, sem que seu marido veja, né? Esse monte de sapato lá no porta-malas do carro, que você fica raspando o fundo dele para fingir que não gastou. Por quê? Nós compramos de forma inconsciente. E o que deixa nós, vendedores, empreendedores, mais assombrados é o fato de como a gente é laçado o tempo todo, mas a gente tem tanta dificuldade de laçar o nosso cliente com a nossa comunicação. Quando é que você pode dar simplesmente um soco, um murro na cara do seu cliente? Eu tô falando de forma figurada, tá? Um apagão emocional para que ele simplesmente decida comprar de você. No último vídeo eu te expliquei que toda a decisão de compra, ela é tomada numa área específica cerebral, que é o campo emocional. A amígdala é responsável, a área cerebral responsável pelas decisões de compra. E lá na amígdala existem padrões inconscientes emocionais. 5 padrões inconscientes emocionais. E você precisa saber quais são os gatilhos específicos para cada um desses padrões. Porque se você não falar a linguagem correta do seu cliente, se você não falar a língua que ele quer ouvir, ele está falando, meu querido, está falando o quê? Inglês. Aí você vem do nada, metendo um mandarim, né? Ah, porque eu sou K-pop, tá? Tô brincando. Você não é K-pop, não, né? Que você é 30 mais, né? 35 mais. Vem com esse negócio de K-pop, não. Tá?
Não cola, não fica legal, não, viu? Cachaça pega mal, né? O negócio é o dorama, né? Que aí você tá viciada lá no dorama. Mas o K-pop com o dorama é um combo desconfortável, né? Mas vamos lá. A verdade é que você tá jogando um mandarim na pessoa. Gente, ela só fala inglês. A gente ri, mas é exatamente isso que você faz quando a sua comunicação não se conecta com o padrão emocional do seu cliente. Eu quero te apresentar aqui para que você entenda como mapear esses 5 padrões e como é que você vai trazer isso para sua comunicação. Deixa eu olhar aqui. A verdade é que cada um desses padrões, eles foram desenvolvidos numa área, no momento específico da história, tá? Do desenvolvimento infantil daquela criança. Então, de 0 a 5 anos, são desenvolvidos os 5 traços de caráter. Carol, isso é coisa da sua cabeça? Você veio aí com essa novidade aí, dormiu, acordou assim? Hã? Não, querido, você sabe que aqui tem ciência, tá? Aqui tem fundamento, tem ciência. Sim, é científico. O Reich, que foi esse grande, né, psicólogo, o Reich, psicanalista, né? Depois a gente vai olhar, enfim, na história dele. Mas Reich foi a pessoa que identificou, através de padrões emocionais, que havia uma correlação entre o formato do corpo dessas pessoas e como essas pessoas pensavam. Como é que ele chegou a essa conclusão? Porque ele era aluno de Freud. Então, nessa época em que Freud estava começando essa conversa de psicanálise, de peraí, tem um inconsciente na mente dessa pessoa. Essa pessoa, ó, presta atenção aqui, tem um inconsciente aqui. Tem algo que a gente não consegue enxergar que está comandando as ações dela. Reich vem e diz, eu digo mais, não é só um inconsciente, mas esse inconsciente, ele inclusive tem um impacto neuromuscular e vai moldando o corpo dessa pessoa e a forma dela pensar, sentir e, no nosso caso aqui, decidir, agir. O que significa que, depois que Reich iniciou os estudos, Lowen veio e categorizou em 5 traços e deu um nome para cada um desses traços, a partir daí nós iniciamos o estudo do comportamento não, perdão, corrigindo aqui, do funcionamento emocional. É muito importante que você compreenda que cada um desses traços, ao serem desenvolvidos numa área específica da infância, num momento específico da infância, numa fase específica, eles carregam consigo padrões de comportamento emocional. Carol, o que é que gerou, formou, construiu cada um desses traços? A percepção do ambiente. Então, as experiências que essas crianças tiveram em cada uma dessas fases que eu tive, que você teve, formaram na gente experiências, memórias traumáticas, e essas memórias moldam o nosso corpo e a forma da gente enxergar o mundo. É a nossa lente pela qual a gente enxerga o mundo. Essas experiências traumáticas, elas, toda vez que revividas, toda vez que são tocadas com as palavras corretas, com os verbos, com a intensidade, é por isso que aqui eu tô falando não só de como falar, mas o que dizer, que seria a copy, né? O texto, a palavra, o que sai da sua boca. E como você diz, que aí vem a oratória. Quando você une essas duas ciências, que nunca jamais deveriam andar separadas, elas dão a possibilidade de você acessar esta área inconsciente de forma intencional. Porque cada um desses traços, eles vão se comunicar e vão receber esses impulsos, né? Essas motivações de formas diferentes. Então, são eles. E aqui eu vou falar por fase, por período, né? Então, tá lá, 0 ano, o primeiro traço a ser formado da barriga da mãe é o esquizoide. O segundo traço é o oral, o terceiro traço é o psicopata, não assusta esse nome não, tá? Quem deu foi Lowen lá atrás, eu não tô falando do transtorno antissocial, tá? E o próximo traço é o masoquista, o último rígido. Cada um desses traços que foram desenvolvidos em épocas diferentes carregam consigo dores existenciais específicas. O esquizoide, que em algum momento, durante ali o desenvolvimento dele ali na barriga da mamãe, o que aconteceu? Ele foi se sentindo desconfortável quando o útero apertava ele. Peraí, o que está acontecendo aqui? Não estão me desejando? E ele se sentiu rejeitado. Mas, ao mesmo tempo, esse padrão emocional também tem uma criatividade acima do normal, uma capacidade de pensar fora da caixa.
ele precisa também de um pouco de autonomia, distanciamento. Eu não quero focar aqui no formato do corpo dessas pessoas, porque o que importa é o que passa na mente delas e o que faz com que elas decidam. A gente vai utilizar a ciência dos traços para entender a segmentação de mercado e processos de decisão de compra. Vem aqui comigo, uma coisa que você precisa anotar aí. Toda decisão de compra é emocional. Toda decisão de compra é emocional. Ela é, com certeza, justificada racionalmente, mas ela inicia no campo emocional. E uma decisão de compra, ela não vai começar, ela não vai ser acionada se você não tiver a capacidade e habilidade de acionar ela através de uma comunicação falada e de uma forma de comunicar, que é a oratória, para que você una essas duas ciências e traga o resultado que você precisa do outro lado. Quando você for falar com o esquizoide, você já sabe que a dor dele é existencial, é a rejeição. O segundo traço a ser formado, e aqui a gente está falando da fase oral, que é o oral. Aqui é uma criança que em algum momento ela sentiu a dor do abandono. E aqui não é o que a mãe fez com essa criança, mas como ela percebeu. Me deixou chorando no berço, eu não fui atendido na hora que eu precisava, eu estava incomodada com alguma coisa. E agora essa criança cresce com esse registro traumático de memória. E toda vez que durante as fases da vida dela, dessa criança, desse adulto, desse adolescente, desse jovem, ele se encontrar, esbarrar com essa dor, ele vai reagir. Perceba o que eu estou dizendo aqui. Se por um lado ele tem medo de ser abandonado, por outro ele gera uma habilidade de se conectar com as pessoas, de conversar, de cativar as pessoas. Porque lembra que ele não quer ser abandonado? Então ele resolve o problema de alguma forma, dando a ele uma habilidade que nós vamos chamar de recurso, como analistas, nós vamos chamar ele essa habilidade de recurso. O próximo traço a ser formado é o psicopata, que não é, né, o transtorno, não estou falando aqui do transtorno antissocial. O psicopata é formado numa época em que a criança deixa de ter a mãe como centro da vida dela e passa a ter interação com os outros. Então ela vai compreendendo e observando as dinâmicas relacionais. Peraí, toda vez que eu sorrio, eles riem pra mim. Se eu chorar, aí eles já vão brigar comigo. A vida é uma troca. Assim pensa o psicopata. O que você me der, você precisa receber, e assim vai, você precisa receber de volta, e a vida é racional, simples, direta, e é essa forma que as coisas funcionam. A dor existencial dessa criança é a manipulação. Essa criança não pode ser manipulada, e em hipótese alguma você vai conseguir colocar faturas emocionais na mesa com ele, não vai colar. Toda vez que ele não pode dever, nem emocionalmente, né, principalmente emocionalmente, para ninguém. Por isso, o psicopata, por ter medo de manipulação, ele quer sempre estar acima do jogo. Eu gosto sempre de mostrar, né, exemplificar essa ideia com o ventríloco. Não tem o ventríloco com aqueles, né, aquelas cordinhas e movimentando o bonequinho lá embaixo? Se eu estou acima da mão do ventríloco, é possível eu ser manipulado? Claro que não. É por isso que o psicopata ele sempre garante estar acima de todos. Ele quer status, mas o status aqui não está vinculado, como você entendeu, não está vinculado a um desejo apenas egóico, descrito por Freud. Ele está vinculado a um medo de ficar abaixo de alguém e esse alguém manipular, ok? É muito importante você entender o comportamento, mas saber o porquê esse comportamento está sendo gerado ali. Porque quando você for construir uma comunicação de vendas para essa pessoa, você sabe exatamente como fazer e o que fazer. O próximo traço a ser formado é o masoquista. E aqui ele é formado na fase do desfraude da criança, ali para a fase dos 2 anos de idade. Essa criança aqui começa a fazer xixi e cocô em tudo que é lugar, ela entende que não é legal, ela já tem aquele senso de vergonha, tô passando vergonha, vou sentir você humilhado aqui. Se toda vez que eu sair, eu fizer pras calças, eles vão me olhando estranho. Lembra que na última fase ele começa a observar como as pessoas olham ele, se acha ele bonito, se tá achando ele inconveniente. Ele já começou a desenvolver essa percepção na fase anterior. Agora, essa percepção tá aguçada e ele não quer errar. Por isso, ele segura, começa a reter, né? O xixi e o cocô, o esfíncter, né? Que é o controle do esfíncter. Freud vai falar sobre essa fase sexual, fálica, mas Reich, ele não acredita assim. Ele olha para esse momento apenas como essa necessidade de controle, esse controle excessivo vai moldar a forma dessa pessoa pensar. Porque é uma pessoa, um indivíduo, um cliente, um lead que não quer errar. Ele não quer errar. Ele não quer cair em golpe. Ele não quer um problema na cabeça dele. Ele não quer comprar da pessoa errada e ver a imagem dele vinculada a pessoas erradas.
Ele precisa acertar na vida, entendeu? Por isso, ele evita problema, ele avalia muitas vezes, ele é tido como metódico, ele é o cara da planilha. Ele não vai comprar de você de qualquer jeito. Peraí, você vai ter que passar informações suficientes e segurança suficiente para que esse perfil emocional consiga comprar de você. O próximo perfil emocional é o rígido, o último a ser formado, ele na fase dos 5 anos. Esse rígido é uma criança que era o bebê da mamãe, em algum momento deixou de ser o centro da vida da mamãe e passou a ficar meio de escanteio. Para ele voltar para esse centro, sabe aquela criança? Mãe, olha aqui meu desenho. Mãe, olha aqui minha pirueta. Mãe, olha aqui como eu dou cambalhota. Então, essa criança, ela passa a entender, vincular o que eu faço com, ou seja, né, a minha performance, a minha identidade. Quanto melhor eu sou, mais perfeita eu sou, mais eu sou amada. Ou seja, se eu não sou perfeita, se eu não fizer tudo muito bem, eu não serei amado. O rígido, ele é altamente mal interpretado. Porque em alguns momentos você pode olhar aquela pessoa que é competitiva, que ela se esforça para fazer tudo bem, que ela quer estar no centro da comunicação. Você pode olhar, credo, que metida, que horrorosa, que é isso, menina? Nossa, sempre precisa estar no centro da situação. A verdade é que ou ela está lá ou ela não existe. Ou ela está lá ou ela está no canto, e no canto é um lugar onde o pai e a mãe não vê. É uma criança que o pai e a mãe não tá vendo ela. Imagine essa adulta que chega aqui para comprar de você e ela não consegue estar no centro da comunicação. Você coloca ela naquele lugar onde o pai e a mãe dela não vê. Você acha que ela vai comprar de você? O que você achou? Não, né? Não vai, né? Você já entendeu, não vai. Não vai. Porque ela não quer passar despercebida no mundo. Sabe o que arrepia ela? Nem é não ter dinheiro no bolso. Arrepia este padrão emocional pensar na possibilidade de ir embora desta terra sem nunca ser visto e lembrado. Passar por todos os lugares sendo ignorada e não fazer nada que preste nesse mundo. Não deixar a assinatura dela em nada. Isso aí arrepia. É o pesadelo. Horrível. Mas um produto que ajuda ela a criar essa esfera, essa autoridade, essa presença, essa, essa utilidade que tá dentro dela como parte da sua identidade, porque a performance está vinculada à identidade, né? Se eu erro, eu sou ruim. Se eu acerto, eu sou boa e você é amada. Assim que você resolver esse problema, ou que a sua comunicação tocar nesses assuntos aí, nesse tema, ela vai reagir. Estes são os 5 padrões emocionais inconscientes humano. Todo ser humano vai ter, em percentuais diferentes, a presença desse padrão. Mas quando a gente pensa em se comunicar com as pessoas para construir a comunicação para vendas, você não vai mais pensar: será que eu uso. Peraí, vamos pensar aqui. Eu vou começar com antecipação, depois eu passo para vendas, para escassez no final, depois eu passo para urgência, eu trabalho com surpresa. É assim que você vai construir a comunicação do seu negócio depois de assistir esse vídeo aqui? É? Fala para mim se é. Fala se eu tenho que ficar doida aqui. Você não aprendeu nada. Não, não é assim que você vai construir. Você vai construir da seguinte forma. Eu tenho um produto no nicho fitness. E eu quero me conversar, me comunicar com pessoas que queiram, né, vestir uma roupa fitness. E a minha abordagem não é só colocar a roupa e ir para academia. Eu quero que as minhas roupas sejam utilizadas no trabalho, sabe essas pessoas mais dinâmicas? Então elas vão pra academia, não dá tempo de trocar roupa, só joga uma camisa por cima e volta pra lá. Tem um nome essa moda toda, você coloca aqui pra mim, tá? Coloca aqui nos comentários, tem um nome. Tem um nome essa moda aí, tá? Que é quando você utiliza uma roupa que é a mesma roupa pra academia, se adapta a ela e vai trabalhar. Com qual padrão emocional você acredita que você estaria falando ao dar essa abordagem, que são pessoas dinâmicas, são pessoas que querem o corpo muito bem feito, elas não têm tempo nem de passar em casa porque elas valorizam tanto o trabalho, a perfeição, os resultados que elas vão ter ali do outro lado, que elas querem já ir direto pro trabalho, com aquela roupa mesmo. Quem é essa pessoa? Acertou, a rígida. O padrão emocional inconsciente é rígido. Ele valoriza muito isso. Cara, eureka. Como é que eu vou construir minha campanha então? Eu vou colocar gatilho de antecipação? Funciona com ela? Pô, a rígida funciona a antecipação, né? Porque era uma pessoa que
gosta de atenção e tal. E se eu jogar um gatilho de urgência logo na sacada aqui, funciona? Gatilho de urgência é aquela coisa assim, ó, vamos lá, só amanhã mesmo, vem aqui, ó, tem todo mundo aqui. E aquele gatilho de comunidade, sabe? Gatilho de comunidade aqui, tem muitas pessoas e tal, e isso aqui vai ser ótimo pra todo mundo, e tem pra todo mundo. Vai funcionar? Não. Sabe qual gatilho vai funcionar? Exclusividade. Uma percepção de exclusividade vai funcionar para ela, porque ela não quer o que todo mundo faz. Ela quer entender o quanto você é exclusivo para ela, o quanto essa marca vai colocar a marca dela em um outro patamar, o trabalho dela ou ela mesma, a imagem dela em outro patamar. E é desta forma, a partir de hoje, que você vai começar a desenvolver a sua comunicação com o seu cliente. Você vai olhar o nicho, vai olhar para os traços de caráter, entender como esse traço se relaciona com esse produto ou neste mercado. Ao entender como esse traço se relaciona com esse produto, esse mercado, você vai adaptar a sua copy, ou seja, a sua estratégia de comunicação e a oratória de quem vai falar, gravar os vídeos, né? Então, se a gente for falar aqui de uma comunicação para um oral, precisa ter muito storytelling, narrativa, modulação vocal. Em algum momento você começa assim, daqui a pouco você aumenta a voz, porque você conta histórias maravilhosas. Agora, se você estiver falando com a rígida, você precisa ser mais performática na sua comunicação. A sua dicção precisa ser bem trabalhada. A sua gramática precisa estar ok. Ao observar todas estas áreas específicas de como esse padrão emocional quer se comunicar com você e como ele vai consumir o seu produto, esta é a grande chave para você desenvolver uma campanha de sucesso. Bom, agora que você compreendeu o funcionamento dos 5 padrões emocionais, eu quero te falar qual é a diferença de você olhar para um padrão emocional, funcionamento, e para o comportamento. E por que é que você nunca mais vai utilizar perfis comportamentais na hora de identificar qual é o seu cliente, qual é o seu lead e como vender para eles. Porque perfis comportamentais é a ferramenta mais ineficiente para ser utilizada para vendas. Mas, Carol, pessoas famosíssimas falam sobre esse assunto e você não é ninguém? Tá falando? Pois é, alguém tem que começar a falar. Porque não tá dando certo. E eu vou te explicar por quê, isso no próximo vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.